Olá pessoal, vamos resolver aqui a questão 45 do Enem de 2004. O excesso de veículos e os congestionamentos em grandes cidades são temas frequentes de frequentes reportagens. Os meios de transportes utilizados e a forma como são ocupados têm reflexos nesses congestionamentos, além de problemas ambientais e econômicos. No gráfico a seguir, podem-se observar valores médios do consumo de energia por passageiro e por quilômetro rodado, em diferentes meios de transporte para veículos em duas condições de ocupação: número de passageiros, ocupação típica e ocupação máxima. A gente tem diante de nós uma questão muito fácil, né? A questão aqui é só saber interpretar o gráfico. E olha só, aqui nessa coluna vertical ele fala energia consumida por passageiro por quilômetro. E aqui embaixo ele vai dizer o tipo de automóvel e vai dizer se esse automóvel, né, ele está com a ocupação típica, né, ou seja, quase vazio, ou se ele está com a ocupação máxima, cheio, lotado de passageiros. Quando ele fala de energia consumida por passageiro por quilômetro, ele está dizendo o seguinte: ele vai pegar toda a energia consumida naquela viagem, certo? Ah, o carro usa gasolina e não energia. Sim, verdade. Mas aquela queima de combustível é necessária e ali gera energia, tá certo? Que vai fazer aquele carro se movimentar. Então, a ideia aqui é a seguinte: quando a gente olha para um automóvel, um carro de passeio, quando ele está vazio, ele gasta isso aqui, ó, tá? Mais de 3.000, certo? E aqui, quando ele está cheio, ele vai gastar menos. Tiago, mas isso está esquisito. Por que o carro leve gasta mais do que o carro pesado? Simples. Porque ele está fazendo aqui uma divisão. Que divisão é essa que ele está fazendo? Ele vai pegar toda a energia gasta e distribuir pela quantidade de passageiros, certo? Por isso aqui, que por exemplo, um trem gasta bem menos energia que um carro. Poxa, mas o trem é gigantesco, consome muito mais energia. Verdade, só que também leva muito mais gente. Então isso aqui, gente, é uma divisão, certo? De tudo que ele gastou pela quantidade de pessoas, para saber o que é mais eficiente. Por que muita gente incentiva as pessoas a irem para o trabalho de ônibus? Porque a quantidade de combustível que se gasta é bem menor do que os automóveis, certo? Porque se for parar para pensar, imagina aí, o ônibus leva o que talvez 30 automóveis pequenos levariam. Por mais que o ônibus gaste mais combustível, quando você juntar o combustível daqueles 30 carros, não é isso? Ele vai acabar saindo algo mais benéfico para o meio ambiente e também mais barato, tá certo? Aí vem toda aquela discussão do transporte público não prestar, mas não é nosso objetivo aqui. O fato é que dessas barrinhas, carro de passeio vazio, carro de passeio cheio, metrô vazio, metrô cheio, dessas barrinhas, qual é a mais baixa? Essa aqui. Ou seja, o meio de transporte que gasta menos energia por passageiro é o ônibus quando está cheio, certo? Porque você tem que pensar assim: você tem um ônibus, o ônibus vazio vai gastar uma quantidade de combustível, certo? Quando você enche o ônibus de pessoas, ele vai gastar um pouco mais de combustível. Veja, tem muito mais gente, só que o consumo de combustível é um pouquinho maior, certo? O gasto de energia que esse ônibus vai fazer para arrancar, para se movimentar, para continuar prosseguindo, ele vai ser um pouco maior. Mas quando ratear isso entre todas as pessoas, sai bem mais econômico, tá certo? Então, de todas as barrinhas, a barrinha mais baixa de toda é a do ônibus. A do metrô chega bem perto aqui, mas se você olhar direitinho, a do ônibus é a mais barata. Assim, fica então a alternativa C, que são os transportes coletivos com ocupação máxima. O meio de transporte que vai gastar menos energia são os ônibus, se eles estiverem lotados de pessoas, tá certo? Tá? Então, a questãozinha mais de análise, espero ter sido claro, tá bom? Valeu!